Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. O tema do programa de hoje é Frente Parlamentar Ambientalista. Os nossos convidados são o deputado Sarney Filho, coordenador da Frente, e Mário Mantovani, diretor do SOS Mata Atlântica. Mário, eu queria te perguntar o que acontece quando uma pessoa, como você, por exemplo, de uma ONG, discorda frontalmente de um parlamentar ali. Já chegou nessa situação? Como é que ela foi contornada? Acho que o Código Florestal foi um exemplo disso. Não, foi interessante, porque nós estamos aprendendo também quais os argumentos que usa esse pessoal que quer atrasar o Brasil. Se nós hoje somos um país ainda que faz produtos primários, commodities, nós queremos agregar o quê? Nós sabemos que não tem infraestrutura, não tem um bom apoio para os proprietários rurais que fazem. Você não pode pôr isso na conta do meio ambiente. O que nós queremos mostrar é o que o Brasil vai agregar nisso. Nós vamos agregar proteção de biodiversidade, proteção de rios, produção de água. O Brasil exporta água, não exporta soja, que vai lá naquele grão. Então nós temos que fazer o seguinte, olha, se você quer comprar do Brasil uma commodity, o Brasil pode vender a melhor commodity. Nós precisamos valorizar essa commodity, não entrar, o preço justo. E não entrar naquela coisa, porque o operador que está lá em Nova York, de commodity, ou que está sei lá, em qualquer lugar do mundo, ele não sabe o que é esse país. Então, nós temos que pôr esse valor, já que a gente vive dos produtos primários. Então, é isso que a gente está querendo trazer. Vamos pensar uma nova economia, essa de baixo carbono. Quando alguém comprar uma tonelada de soja, compra, por exemplo, da Amazônia, tem 80% de reserva legal que fixou esse carbono. Então, essa coisa que a gente quer mostrar desse país novo, de uma fronteira nova. Nós não podemos fazer o passado. Nós ainda vivemos, como, por exemplo, da cana desde 1500. Não dá mais para fazer o senhor de engenho. E mostrou uma coisa muito interessante nesse debate, que foi o que provocou, talvez, a grande discussão. O maior problema ambiental brasileiro é fundiário. Não é de biodiversidade, não é de nada. Nós temos quase 5 milhões de propriedade em 560 milhões de hectares. 60 milhões de hectares produz alimentos, produz agricultura. 200 milhões produz boi, 300 milhões está para especulação. Então não é possível em torno das cidades, por exemplo, hoje uma especulação imobiliária. Quando nós mexemos no Código Florestal, nós mexemos nesses interesses. Por isso esse confronto. Não foi pela biodiversidade, ninguém estava nem aí com isso. Nós temos um desafio de contar que a biodiversidade está na nossa mesa, está na água que a gente bebe, né? A floresta é importante. Se nós não conseguimos traduzir isso, a sociedade não vai entender. E esse debate veio acontecer no Congresso em cima do Código Florestal, que apoiamos também, é importante lembrar, porque foi trocado emendas parlamentares, foram trocados interesses de nomeações de grupos, tudo isso entrou nessa conta. Foi um momento muito ruim da votação, por isso que no Senado nós esperamos que haja uma discussão muito mais de profundidade do que aquela que foi completamente emocional. Ambientalista contra ruralista, não existe isso. Todos nós somos brasileiros e precisamos fazer esse país avançar. Deputado, agora que está no Senado, quais são as chances? Olha, nós já tivemos uma reunião já com senadores à frente, também junto com a ex-senadora Marina, e o Fórum de Ex-Ministros também já teve um encontro com senadores, ex-ministros do meio ambiente. Então, nós sentimos, a princípio nós tínhamos muito receio, né? A gente tinha muito receio do Senado, porque lá a Cátia Abreu, por exemplo, da CNA, o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, foi quem sancionou a Constituição Estadual, que é, aqui no Supremo mesmo, nós estamos com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que foi feita em Santa Catarina, e essa lei ela é mais permissiva do que a lei federal. Então, já essas mudanças que houve no Código Florestal agora, muitas delas se basearam nessa lei estadual, que é claramente inconstitucional, segundo que é só em Santa Catarina. Só em Santa Catarina. E aí tem uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, e a gente aguarda ansiosamente que essa decisão seja tomada. O Judiciário e o Ministério Público são aliados da causa ambiental, são aliados da sustentabilidade. Talvez, se não fosse o Ministério Público, junto com as decisões judiciais de primeira instância, de segunda instância, nós hoje teríamos uma situação muito pior, e o desmatamento que diminuiu e agora esse ano voltou a crescer por causa da votação do Código. O Código já está trazendo malefícios à nossa biodiversidade, mas foi graças justamente a essa perfeita sintonia. Ninguém discute mais hoje o aquecimento global. É uma realidade, é um fato.
comprovado cientificamente. Então, a questão que vai reger o desenvolvimento do mundo vai ser a questão do combate ao aquecimento global e da adaptação ao aquecimento global. São essas duas grandes vertentes que vai se pôr tudo. Eu estava ainda há pouco comentando com o Mário, tivemos uma reunião sobre cidades sustentáveis, em que o grande tema foi esse: adaptar as mudanças climáticas que já existem a essa nova realidade. Nós estamos vendo os eventos climáticos aí cada vez mais intensos, né? Cada vez batendo mais na realidade da nossa vida, do nosso cotidiano. Batendo a nossa porta. A nossa porta, né? A nossa porta. Então, e temos que, o mundo todo tem que se unir, porque não podemos diminuir. Por exemplo, agora com essa crise, eu fico muito preocupado porque essas crises meio artificiais, como essa que nós estamos vivendo hoje, porque os Estados Unidos baixou não sei o quê, da A+, A-. Então, essas crises, elas são realmente pequenas em relação ao perigo global que nós estamos correndo. A vida no planeta Terra está correndo risco e já está cientificamente comprovado. Então, ou nós começamos a nos unir, independente de fronteiras, independente de ideologias, e nós começamos a trabalhar, ou nós vamos legar aos nossos filhos e aos nossos netos um mundo muito difícil de viver. Mário, eu queria saber como é que é o trabalho de vocês ali dentro. Vocês mais prestam esclarecimentos? Claro que há uma troca, como você já disse, né? Mas o que é? Os parlamentares vão até vocês para buscar mais informação, de repente de um detalhe que eles não dominem tão bem? Por exemplo, a SOS Mata Atlântica hoje é a maior usuária de satélite. Qualquer operação com 3 campos de futebol, hoje nós registramos. Né? Aliás, desde 85 nós vamos fazendo isso com o INPE. Então nós trazemos essa informação. No Brasil todo? Dos 17 estados onde tem a Mata Atlântica, 3.500 municípios, dos 5.500 municípios brasileiros. Então é uma contribuição efetiva. Não é papo de ambientalista. Eu gosto muito de dizer isso. Porque quando a gente fala, estão tirando o verde da nossa terra, que é a nossa logomarca, hoje eu consigo dizer onde e qual o fenômeno que está fazendo isso. Então nós sabemos que agora, nesses últimos anos, a questão da especulação imobiliária, talvez aí pelo crescimento da economia, construções. Então nós estamos vendo hoje encarecer, inclusive, programas oficiais, como Minha Casa Minha Vida, que o preço dos imóveis está indo para o espaço. Então, essa informação, ver quem está especulando, tudo, nós podemos trazer. E trazemos para o deputado que fica mais sensível a isso, aquele deputado que tem atividade. A gente fez grupos de trabalho, GTs. Cada grupo de trabalho em torno de um determinado tema. Por exemplo, floresta. Nesses grupos tem, em geral, assim, 4 deputados e 4 organizações da sociedade civil, e eles atuam conjuntamente em cima de determinados temas. Então, a participação é uma interatividade grande da sociedade civil com os parlamentares, o que anima muito, porque senão a discussão vai para frente, e os nossos cafés da manhã são muito animados. O RED, por exemplo, que é essa redução de emissões de desmatamento, que ninguém sabe o que é, muitas organizações já estão há anos discutindo isso. Então, traz essa contribuição, participaram de eventos internacionais, e os deputados, quando vão para um debate, já vão sabendo o que está falando. Olha, o que é, qual é o benefício que isso vai trazer para o país, o que implica isso dentro de política pública. Então, tem sido muito boa essa troca de informações, e a gente está sempre fazendo uma coisa. Todos os debates da Frente Parlamentar Ambientalista são públicos, não são acordados com lobista dentro de sala, não são feitos acordos de empresas que não se apresentam. Tudo o que acontece na Frente Parlamentar é público para construir política pública e não para interesse de grupo. Eu acho que essa é a diferença que separa as frentes de interesse que estão a cada vez agora proliferando mais dentro do Congresso. Deputado, nós temos aí, vocês estavam falando da Rio+20, mas nós temos Copa, nós temos Olimpíadas no Brasil. A questão da reforma tributária, talvez, por meio de incentivos fiscais, não seria um ponto para buscar desenvolvimento sustentável na questão desses três eventos que o Brasil vai sediar aí num médio prazo? Com certeza. Nesse aspecto, a gente tem uma ideia, e não só a gente, não sou só eu, nem o Partido Verde ao qual eu pertenço e sou líder na Câmara, mas eu digo o movimento ambientalista, a gente tem uma ideia de que o comando e controle, que significam leis, poder de polícia e tudo, ele tem um limite. Depois você precisa de instrumentos econômicos. E a reforma tributária
todas as propostas que tem tido, a última proposta, eu consegui até incluir uma emenda minha, que é o princípio do poluidor-pagador, não poluidor-recebedor. Então, é basicamente o princípio de incentivos àqueles que estão corretamente se comportando e um incentivo de penalidade. Esse princípio já é reconhecido internacionalmente. E se esse princípio for colocado na reforma tributária, ele vai permitir que toda uma legislação infraconstitucional, quer dizer, de leis ordinárias, de leis complementares, essa legislação possa ir nessa direção. Na realidade, é uma sinalização da reforma tributária. É lógico que, pontualmente, há outras questões que nós deveremos ir em cima. A questão das águas, dos comitês de bacia, por exemplo. É importante que os comitês de bacia, que começam a arrecadar recursos, que esses recursos eles sejam aplicados na bacia que eles arrecadaram e não vá nenhum tostão para o tesouro, para bater dívida, nem para ser disponibilizado em outra região. A adaptação à mudança climática também é uma questão que eu acho que hoje deve ser constar na Constituição. Então, eu acho que a reforma tributária, a partir desse princípio do poluidor-pagador, não poluidor-recebedor, que é um princípio hoje bastante aceito, a gente pode, através de instrumentos econômicos, tentar viabilizar uma política de desenvolvimento sustentável. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Veja. Economizo água. Bastante conservar o lugar que ele está limpo, né? Eu guardo tudo quanto é embalagem lá. Eu achei uma cooperativa lá que está aceitando, eu reaproveito também. A gente faz a coleta seletiva em casa, a minha mulher faz. Na fazenda barba, fecha a torneira, vai banhar, o sabor fecha o chuveiro. O meio ambiente agradece, né? Eu reciclo o lixo. Procuro economizar água e luz também. Economizar água, tomar um banho mais rápido, guardo óleo para minha mãe fazer sabão. Ela gosta de fazer sabão já. Eu economizo água, economizo papel, economizo tudo. Deputado, são poucos, a gente sabe que tem ali à frente, mas são poucos os parlamentares que estão realmente comprometidos com a questão ambiental. O que o senhor faz para preservar o meio ambiente? Olha, eu também, eu reciclo o lixo também, faço economia, mudei todas as lâmpadas lá de casa, tento fazer economia de energia, transporte também, carro flex, evidente, tentar usar o máximo possível de combustível renovável. E educação ambiental, aliás, eu sou o autor do substitutivo dessa lei de educação ambiental, tentar passar para os meus filhos, para os amigos deles, essa noção. E eu acho que é isso mesmo, o meio ambiente se faz no dia a dia com as pessoas. Por mais que você queira fazer leis, por mais que você queira impor condições, se não tiver uma conscientização da sociedade, das pessoas, dos indivíduos, nós não vamos conseguir modificar essa realidade triste que o mundo vive hoje. E você, Mário, queria saber o que você faz para preservar o meio ambiente e se você acha que o pessoal está mais consciente. Você vê que coisa impressionante. Se você pergunta frente parlamentar, as pessoas não sabem. Mas você faz uma pergunta que é com o dia a dia, todo mundo responde, todo mundo é ambientalista. É uma coisa impressionante. Não, se não for pela questão do conceito, mas pela economia, nós percebemos que isso está ligado diretamente na economia. E eu acho que, assim, coisas muito simples, e principalmente educação, né? Em casa, o bom exemplo que a gente dá, porque nós somos exemplos, principalmente quem trabalha em ONG, como eu, que tem uma atuação pelo Brasil, tem que ter um bom exemplo, é o carro flex, é saber economizar coisas para o nosso dia a dia, uma alimentação sadia, lutar contra o uso de veneno, O Brasil perdeu o controle no uso de veneno agora, nós estamos sendo contaminados em todos os lugares. Então, esse esforço de cidadania que a gente faz, inclusive para a política, que exige muito da gente. Tem hora que você fala assim, chega, por que eu estou aqui apanhando? Mas você tem que ser determinado. Acho que esse é um jeito de lutar e que reanima a gente. E quando você vê pessoas na rua assim, dando esses depoimentos, você fala, pô, eu estou no caminho certo, eu quero fazer isso, estou fazendo alguma coisa que... meus filhos, todo mundo participa. Vocês acham que existe um número crescente de parlamentares, de cidadão comum, civil,
Eu queria responder essa, porque da primeira vez, o deputado Zequinha foi junto comigo buscar as assinaturas. A gente tinha que explicar aquela coisa toda. 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando nós retomamos a Frente Parlamentar Ambientalista. Dessa vez, 210 deputados aderiram sem que nós fôssemos procurar. Isso mostra que é uma força, é um interesse. E é interessante porque a gente falava, mas nós vamos deixar todo mundo? Vamos deixar todo mundo, nós vamos formar. O nosso papel é esse, que venha todo mundo, essa pluralidade, essa informação. Se entender, muito bem, se não entender, nós vamos continuar insistindo, porque quando começamos, o Sarney lembra bem disso, o Zequinha, eu estou há 35 anos em ONGs. Imagina o tempo. Nos anos 70, você falava de meio ambiente, o cara te olhava como se fosse um ET. Nós temos as ações dos anos 70 que dizia a economia está errada, o modelo econômico brasileiro está errado, e todo mundo dizia vocês são contra o Brasil. Eu estou vendo isso agora em 2010, 2011. Então nós vamos continuar insistindo. É uma nova história que está sendo feita e esse país merece fazer isso, mas com todos participando e não só com aqueles grupos que tinham seus interesses. Deputado Sarney, Mário, muito obrigado pela presença de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá.